quem atualmente pertencem as locomotivas oriundas da Rede Ferroviária Federal e FEPASA? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Este vídeo foi sugerido por um inscrito anônimo que, embora tenha questionado apenas sobre as locomotivas vindas das antigas estatais, eu vou ampliar um pouco o leque da resposta. Antigamente era fácil saber quem era o dono de uma locomotiva. Se a locomotiva trazia estampado o nome Sorocabana, ela era da Sorocabana. Se trazia o nome Paulista, ela era da Paulista. Se ela trazia o nome Mogiana, era da Mogiana. Se trazia inscrito o nome Rede Ferroviária Federal, pertencia ao governo federal. Se trazia o nome FEPASA, pertencia ao governo do estado de São Paulo. Entretanto, sempre existiam exceções, como locomotivas alugadas de uma ferrovia para outra ou adquiridas por particulares para reforçarem a frota de locomotivas de alguma empresa no transporte de cargas. Sendo assim, por exemplo, a FEPASA teve as GE C37A Cutral e Quintela, que nunca pertenceram à frota da FEPASA, mas eram operadas por ela, e que na verdade pertenceram sempre a empresas particulares. Primeiro a Quintela, depois a Caramuru, depois Luiz de Frus. Outros exemplos são as locomotivas GE-9 da Ferronorte, que operaram alugadas para a MRS e para a FCA entre 2000 e 2001, e as locomotivas da MRS que operaram alugadas para a LL e para a Rumo no decorrer da década de 2010. Mas se atentando às locomotivas que pertenciam efetivamente às frotas das antigas estatais Rede e FEPASA, com o processo de concessão de suas malhas na década de 1990, uma nova situação surgiu para essas locomotivas, sobre quem seriam os donos delas. A priori, todas as locomotivas, como as G12, o 20, o 23, o 12, G22, pertencem ao governo federal, pois ele apenas as concedeu pelo período de 30 anos para as operadoras privadas. Entretanto, embora parte da frota continue tendo esse status e deva retornar às mãos do governo federal ao fim das concessões, incluindo aqui as possíveis renovações, várias coisas ocorreram para que algumas unidades mudassem de donos. Em primeiro lugar, o governo federal leiloou diversas locomotivas em estado de sucata. E, embora boa parte realmente tenha sido cortada e transformada em parafusos, algumas foram adquiridas e recuperadas. Essas locomotivas, embora anteriormente tenham operado na rede na FEPASA, hoje pertencem efetivamente a empresas particulares. Citando aqui, por exemplo, o caso das locomotivas G8 e G12, que estão operando na Via Mobilidade em São Paulo, e que pertencem efetivamente à frota da Via Mobilidade. Ou a Alco RSD8 da ABPF, que atualmente está em fase final de restauração em Cruzeiro, São Paulo, nas belas cores da FEPASA fase 2, e que foi leiloada pelo governo federal, adquirida por uma empresa de Santos, que a recuperou e a utilizou em manobras no porto até vendê-la para a BPF. Em outros casos, as locomotivas antigas ainda são atreladas às concessões, como as EMD G22U da Rumo e as Alco RS8 da Transnordestina, e que, em teoria, deverão ser devolvidas ao governo federal ao final das concessões.
Existem também locomotivas que nunca tiveram qualquer relação com o governo federal e que pertencem efetivamente às concessionárias. Por exemplo, até onde eu sei, as Webtec AC44i, as GE-9 e as EMD SD42 da Brado Logística pertencem à Brado Logística, não devendo retornar ao governo federal, porque nunca pertenceram ao governo federal. Mas eu posso estar enganado a respeito disso, tá? As já mencionadas GEC-37A Quintelas também fazem parte desse pacote. Afinal, elas foram compradas por particulares, deveriam ter sido absorvidas pela FEPASA em 2001. Entretanto, a estatal paulista deixou de existir em 1998. Com isso, essas locomotivas continuaram operando com particulares até o fim da vida delas. Como eu já expliquei na história completa das Quintelas, em nosso Ferro História 58, que eu vou deixar aqui no card. Já locomotivas como as EMD SD18, que eram da MRS e foram vendidas para a Ferrovia Transnordestina Logística, ou as EMD SD40 da mesma MRS que foram vendidas para a Transnordestina Logística, Sociedade Anônima, e eu explico melhor o que são essas duas empresas, Transnordestina Logística e Ferrovia Transnordestina, em nosso Ferro História 34, que eu também vou deixar aqui no card, apenas trocaram de concessão, passando da concessão da MRS para a concessão da Transnordestina 1 ou Transnordestina 2. Ou seja, a priori, elas ainda pertencem ao governo federal e deverão ser devolvidas a este ao final da concessão, sendo que a troca entre concessões foi aprovada pelo governo federal. Por fim, outra situação. Em meados de 2010, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, negociou com a então ALL e com a FCA a renovação de parte da frota dessas empresas. Esse foi um processo complicado e burocrático, e eu não vou me aprofundar em como ele foi feito. Para fins deste vídeo, basta dizer que locomotivas mais antigas foram trocadas por locomotivas mais novas. Sendo assim, por exemplo, duas locomotivas GE U20C ex-FEPASA que deveriam ser devolvidas ao governo federal no final da concessão foram trocadas por uma GE AC44i. Esta sim, a partir de agora, devendo ser devolvida ao final da concessão para o governo federal. Já as duas U20C passam a pertencer efetivamente à frota da LL, ou seja, ao patrimônio dela, operando como locomotivas privadas que não serão devolvidas ao fim da concessão. Entretanto, na maioria dos casos, também estão atreladas ao compromisso de que não serão vendidas ou repassadas para terceiros, devendo ser cortadas ao final de sua vida útil. Mas eu posso explicar mais sobre essa negociação entre a NTT, a ALL e a FCA em outro vídeo. O que importa agora é saber que as locomotivas das antigas Rede e FEPASA podem possuir diversos donos mediante a diferentes condições legais em que elas se encontram. E na verdade, os exemplos que eu citei neste vídeo são apenas alguns. Existem muitos mais de como as antigas locomotivas se encontram atualmente. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!